Oi gente, tudo bom? Estamos aqui para mais um vídeo, mais um estudo sobre Neemias. Esse é o nosso 12º vídeo e hoje a gente começa o capítulo 5 e nós vamos ler o bloco que vai dos versículos 1 até o versículo 5. E o que está acontecendo aqui nesse capítulo 5? No meio de uma grande obra que é a reconstrução dos muros, a reconstrução da cidade, uma obra para um grande Deus, acontece um grande clamor do povo. E o que é esse clamor? Qual que é o motivo central desse clamor? O egoísmo e a avareza. O que está acontecendo? A gente começa a perceber, e o que a gente vai ver que hoje provavelmente ficou mais evidente durante a reconstrução do muro. Por quê? Porque o povo teve que parar um pouco as suas atividades corriqueiras econômicas, de trabalho, para focar na reconstrução dos muros, como Neemias chamou o povo para fazer. Então parece que esses problemas que já existiam se tornam mais evidentes e aí o povo também começa a reclamar para Neemias. A grande assembleia, que nós vamos ver no próximo vídeo, provavelmente pelo contexto que a gente viu no capítulo 4, da reconstrução, do esforço que Neemias colocou ali, aconteceu depois dos 52 dias da reconstrução. Mas os problemas, esse levantar, essa reclamação, esse clamor do povo, é bem provável que tenha acontecido dentro da reconstrução do muro, dentro dos 52 dias. Mas o que a gente precisa ficar atento aqui? Quando o inimigo percebe que ele não está conseguindo nos atingir com armas externas, ele vai tentar nos minar com armas internas, com coisas de dentro, ou da nossa casa, ou do nosso coração. E nós precisamos ficar atentos e alertas a isso. Muitas vezes a gente foca muito o olhar para o que vem de fora e esquece de avaliar o nosso coração, a nossa mente, as coisas que estão internas, próximas a gente, né? E qual que é a grande questão do egoísmo aqui que é levantado? Ser egoísta é muito mais do que você pensar em si próprio. É você, além de pensar só em você, é você usar as pessoas para que o que você quer que aconteça, aconteça do seu jeito. Não é apenas querer as coisas do seu modo, mas também esperar que todos queiram e manipular as pessoas para que elas ajam da forma que você quer que elas ajam. Isso é um grande egoísmo e a gente vai ver aqui. E pelo texto, nos versículos 3 e 4, a gente percebe que tinham 4 grupos envolvidos na reclamação. O primeiro grupo são aqueles que não possuíam terra e precisavam de comida, estavam passando fome. O segundo grupo eram aqueles que tinham terras, mas que também estavam com fome e para conseguir comprar comida hipotecaram as suas terras. O terceiro grupo eram aqueles que se queixavam porque os impostos eram muito altos e estavam precisando fazer empréstimos para conseguir pagar os impostos, e esses empréstimos tinham juros altos e estava difícil de manter esse controle. E o quarto grupo eram os judeus ricos, que estavam explorando os 3 grupos iniciais. E quando Neemias descobre disso, Neemias fica louco, Neemias fica bravo, Neemias se entristece e Neemias procura em Deus uma forma de solucionar esse problema. Mas o que a gente precisa ressaltar aqui? A lei que a gente vê lá em Levíticos, a lei permitia que o judeu emprestasse dinheiro para outros judeus. O que a lei não permitia? A cobrança de juros. O que a lei não permitia? Mesmo que você tenha que pegar um bem ou até um familiar como garantia, o tratamento é um tratamento diferente, não é um tratamento de exploração. E eu vou deixar aqui os versículos para você ver esses textos se você quiser consultar a lei, o que a lei dizia, mas era muito sério essas coisas diante da lei. E Neemias percebe que o povo estava ignorando totalmente esses cuidados e a orientação que a lei dava com relação a pontos específicos e principalmente nesse caso com relação aos empréstimos. Tanto o povo quanto a terra pertencia ao Senhor e ele não permitiria que qualquer um dos dois fossem usados a benefício próprio. Deus não permitia, tanto o povo como a terra pertence a ele e ele cuida com carinho especial. Isso inclusive era um dos motivos dos anos sabáticos e dos anos do jubileu terem aquelas orientações de Deus, ordenanças de Deus de que o escravo volta a ser livre, a terra volta
ao seu dono original, as dívidas eram perdoadas, para que o sistema econômico de Israel fosse liberado e fosse reequilibrado, para que quem era pobre não continuasse sendo cada vez mais explorado e que os ricos ficassem cada vez mais ricos. Então Deus colocou essa ordenança também para fazer um reequilíbrio aí da balança e poder cuidar do povo de Israel. A cobiça era um dos pecados que os profetas mais batiam antes de Neemias. A gente vai ver Neemias lutando contra isso e a gente vai ver depois também profetas lutando contra isso. Então nós também, como seres humanos, precisamos olhar para as nossas vidas e avaliar se nós também não estamos sendo cobiçosos e egoístas. E o que eu quero te convidar para refletir e pensar baseado nesse texto? Quando o inimigo não é bem sucedido nas investidas externas, ele parte para os ataques internos. Reavalie a sua vida, o seu coração, a sua mente. E a avareza, o egoísmo e a cobiça eram um dos pecados que os profetas mais bateram de frente. E nós hoje em dia também precisamos nos avaliar ao nosso redor, como que nós podemos ser agentes que lutam contra a avareza, o egoísmo e a cobiça. Eu espero que você esteja sendo abençoado, que você esteja crescendo diante de Deus cada vez mais. Um grande abraço, uma boa semana. Tchau, tchau.